Olá, estamos no podcast do Imagem e Credibilidade, este conteúdo semanal que é feito em parceria com o Jornal de Brasília. O Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília preparam semanalmente um resumo, um bate-papo, enfim, uma conversa entre amigos, como nasceu esse cafezinho no início, para levar até você a melhor informação que sai de Brasília, mas também das principais cidades do país. Eu, Alexandre Jardim, junto com os analistas e jornalistas Rodolfo Lago e Estevão Damasio, temos a honra de receber hoje o cientista político André César, da Hold Assessoria, um competentíssimo conhecedor da política, e ainda mais no momento que estamos chegando próximos das eleições municipais de 2020. Enfim, muitos assuntos para falarmos, além das projeções da próxima semana, para que você comece a semana bem preparado. Portanto, este conteúdo é feito para você e está começando neste momento. Lembrando a todos, estamos numa sexta-feira 13, que as bruxas saiam de perto e venham as boas energias de Deus. Lembrando também que esse podcast acaba sendo publicado sempre aos sábados, mas nós estaremos também no domingo trabalhando, porque haverá uma live do Grupo Imagem e Credibilidade com a apuração das eleições municipais. Fique de olho, nas nossas redes iremos dar todas as informações. Então vamos lá. André César, muito bem-vindo. Obrigado, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Rodolfo Lago, Estevão Damasio, vamos lá. O assunto, eleições municipais 2020, não tem como fugir disso. Agora, as eleições municipais acabam passando pela capital federal, que é uma cidade que não tem eleição, mas tem o centro do poder. Então, volta para você, André César, começando com a seguinte pergunta. As eleições municipais irão influenciar o governo Jair Bolsonaro? Sem dúvida. É um chavão que eu vou falar, mas é o fato, é inevitável, inegável. A eleição municipal é a antessala da sucessão presidencial. A partir dos resultados das eleições, as forças vão se recompor, vão buscar os seus espaços para dar largada efetivamente para a sucessão de 2022. E, no caso, já que o presidente mesmo já começou, antecipou essa sucessão, tão logo assumiu a presidência ano passado, ganha mais força, mais evidência essa realidade. Então, é muito importante que os atores tentem realmente ocupar os seus espaços, avançar. Nós temos pré-candidatos aí que estão participando diretamente ou indiretamente da eleição, por exemplo, o governador paulista João Dória. E a partir disso, desses resultados, é que você vai começar a desenhar esse processo sucessório. E novas alianças, novas articulações certamente sairão a partir da próxima semana já. Perfeito. E você, Rodolfo, o que você acha? A influência das eleições municipais já chegou em Brasília? Sem dúvida, né? Eu acho que você começa a ter aí, né, Alexandre, Estevão, André, nossos amigos, você começa a verificar e, enfim, é claro, política é uma coisa muito dinâmica, a gente não sabe, as coisas podem mudar, né, daqui até 2022, mas o quadro que se mostra nesse momento aí, analisando as pesquisas aí das eleições nas capitais, ele aponta para uma redução, né, do apoio ao presidente Bolsonaro, né? Há um dado importante que foi divulgado ontem pelo Datafolha, pesquisa do Datafolha, que a rejeição ao presidente Bolsonaro em São Paulo chegou a 50%. E ela aumentou também no Rio e aumentou um pouco menos, mas aumentou também em Belo Horizonte. E certamente isso pode explicar, é um dado que deve explicar essa queda do Russomano em São Paulo, a queda do Crivella no Rio, né? E isso certamente deve ter, ou imagino, algum reflexo para a eleição municipal, né? Para a eleição presidencial em 2022. O quadro que se mostra hoje, meus amigos, não é um quadro muito bom para o presidente Bolsonaro, não. E você falou aí das eleições no Rio e São Paulo, né? E nós temos um observador privilegiado em Belo Horizonte. Afinal de contas, meus seguidores, hoje aqui está assim. Eu e Rodolfo Lago estamos em Brasília.
André César está em São Paulo e Estevão Damasio está em Belo Horizonte. Portanto, Estevão, dá para a gente aí esse quadro geral das alterosas? Aqui o quadro está até monótono a eleição, né? É uma eleição onde você... Primeiro, bem-vindo, André, é um prazer dividir Obrigado. esse quadrinho aqui com você, mas é muito monótona a eleição. Você não vê muitas bandeiras nas ruas, a capital mineira está... E é um quadro que favorece não só o Calil, né, que está disparado na frente, segundo as pesquisas de intenção de voto até aqui, mas eu acho que, em nível nacional, nós já comentamos aqui, há uma forte tendência de que os atuais ocupantes dos cargos públicos, das prefeituras, possam se reeleger. Eu acho que o Rodolfo já trouxe esse dado aqui para a nossa mesa de debates. Haverá, né, se tudo se confirmar, um alto índice de reeleições pelo Brasil. Hoje, eu acho que a pandemia... Pois não, Rodolfo? Não, era só complementando o que você estava falando aqui com os dados que as últimas pesquisas mostram, né? Você deve ter reeleição dos atuais prefeitos em 9 capitais brasileiras: Curitiba, Florianópolis, São Paulo, Belo Horizonte, Aracaju, Natal, Porto Velho, Palmas e Cuiabá. E uma 10ª, que é Salvador, não é a reeleição do atual prefeito, mas é o vice, porque o prefeito não pode... Então, são 10, na verdade. Bem lembrado. Eu acho que a pandemia acabou favorecendo quem estava no cargo, porque ele ficou muito exposto. Muitos correram o risco de entrar numa seara, como entrou o Bolsonaro em nível nacional, errada. O Calil é prova disso. O Calil bateu de frente com o Bolsonaro, sempre procurou privilegiar a ciência, até em detrimento das preocupações econômicas. O Calil, a mensagem que o Calil passou foi: eu abraço a saúde e a ciência. Isso deu resultado. Eu acho que o prefeito que soube lidar com inteligência e racionalidade e até um pouco de sensibilidade, ou muita sensibilidade, a esse quadro pandêmico perante a população da sua cidade, ele se deu muito bem. Se ele abraçou a população e deixou um pouquinho o empresariado de lado, né? Um pouquinho, o empresariado também é a população, mas, poxa vida, eu acho que o Bolsonaro é a prova viva de como uma política de saúde errada levou ele e está levando quem o abraçou para o buraco eleitoral. Na verdade, ele apostou mal, né? Na verdade, Muito. Apostar em russo, no caso de São Paulo, apostar em russomano, que é um coelho, sempre larga na frente, a terceira eleição seguida, municipal, que ele larga na frente e vai chegar em quarto, vai ficar atrás do França. Vai estar disputando no limite ali com o PT, com o Tato. Então, essas apostas absolutamente erradas, esse negacionismo que ele reforça dia após dia, e aí encontra, no caso da capital de São Paulo, um adversário à altura, que é o João Dória. O João Dória apareceu, fez uma mobilização muito boa, muito competente ao longo da pandemia, no auge da pandemia, e levou com ele o Covas, que era até então pouquíssimo conhecido pela população. Então deu o rosto para o adversário do Bolsonaro. E vai ser realmente, como você falou, em BH, São Paulo, o Paes vai ganhar no Rio, não tem jeito, com um desempenho pífio também do Crivella, e por aí vai. André, você na ciência política, eu queria saber, desculpa, Rodolfo, é uma curiosidade que eu tenho em cima do que o André falou. Na ciência política, a gente estuda um pouco a participação de alguns governantes, no caso o presidente da República, em eleições menores ou de cidades. Mas, normalmente, eu sou um curioso dessa área, essas participações elas ficam muito restritas a uma foto com o candidato, uma palavra, uma coisa muito leve. No Brasil, costuma-se ter uma força, entre aspas, maior. O presidente praticamente coloca no palanque o candidato que ele apoia e diz para votarem nele. E aí a minha pergunta, você acha que isso ajuda ou mais prejudica, André? Olha, dos dois lados. Mas no caso, na atual situação, na atual conjuntura, o Bolsonaro mais atrapalha, ele desagrega, não é? E ele acaba levando que as outras forças se aglomerem contra ele. É muito fácil bater no Bolsonaro, a verdade é essa. E esse discurso, a pandemia com as especificidades dela, né, acabou facilitando o adversário. No caso,
aqui em São Paulo, o Dória nadou de braçada, literalmente. Ele está fazendo gato-sapato do presidente. E no interior também, nas cidades importantes, adversários do Bolsonaro vão levar. Em Ribeirão, Campinas, Osasco, Guarulhos. Então, vai ser no limite, no frigir dos ovos, quando sair o resultado final da apuração, a gente vai ver uma perda de musculatura da parte do Planalto. Agora é interessante também, viu? É interessante, só antes do Rodolfo, porque Imagina. É impressionante, né? A ingenuidade ou incompetência ou até a ausência de uma equipe de estrategistas políticos ao lado do presidente da República. Não é possível. Bolsonaro começa o processo eleitoral enfrentando a pandemia, mas numa posição politicamente cômoda. Ele está sem partido. Então, ele poderia ficar meio que na moita nesse primeiro turno, mas aí cedeu às pressões, teve que escolher candidatos. O correto, mais inteligente, seria ele ser um observador privilegiado do processo e se envolver diretamente, obviamente, no segundo turno, quando aí você tem que escolher um lado. Mas não, abraçou quem não deveria abraçar e vai sair chamuscado de um processo que ele poderia sair totalmente preservado. O Bolsonaro, né, ele fez uma aposta, que na verdade é uma aposta parecida com a aposta que o Trump fez lá nos Estados Unidos, e o Trump também se deu mal, né, de que a pandemia provocaria um problema econômico maior que um problema de saúde pública, né? Então que eles deveriam menosprezar o problema de saúde pública para apontar para o problema econômico. Só que na hora que fizeram isso, eles prolongaram, eles agudizaram o problema econômico, porque eles deixaram tanto os Estados Unidos quanto o Brasil mais expostos à pandemia, né? Mais tempo sem conseguir voltar ao normal, e aí eles criaram, eles aumentaram a pandemia, aumentaram o problema econômico, e se deram super mal com isso, né? Tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que foi feita agora recentemente. Eles entrevistaram 20 mil pessoas no país e eles chegaram à conclusão de que boa parte dos eleitores do Bolsonaro em 2018 mudaram de opção agora. E foi por causa da pandemia. Você tocou num ponto que eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte: isso será que não influenciou também a adesão aos candidatos apoiados pelo Bolsonaro? Por que eu estou falando isso? Porque houve um movimento no Brasil de eleitores do Bolsonaro que, nesses primeiros 2 anos do governo dele, ficaram tristes com seu líder, ou ficaram desgostosos com seu dirigente. Por quê? Porque muito do discurso prometido não foi cumprido, o Bolsonaro fez uma guinada diferente da prometida, e mais do que isso, o Bolsonaro acabou flertando com correntes que ele disse que queria justamente combater, como o próprio Centrão. O Centrão. Será que justamente essa atitude do Bolsonaro não fez com que o eleitor agora queira dar uma resposta para ele, tipo assim: ó, eu votei em você, mas você me traiu, agora eu vou votar contra você? Vocês acham que isso pode estar acontecendo? Eu acho que vai mais além, Alexandre. A questão, eu acho que essa onda conservadora, neopopulista, que tomou conta do planeta de alguns anos para cá, se esgotou. E a partir da derrota do Trump fica bastante claro isso, né? E se reflete inevitavelmente no Brasil. E somado à incapacidade do governo não recuperar a economia, pelo contrário, não combater a pandemia a contento, quer dizer, são mais de 160 mil mortos e contando. Então, tudo isso somado acaba esvaziando a onda populista em si, que tem, no caso brasileiro, a figura do Bolsonaro. Então, é uma tendência agora. E a partir dessa eleição municipal, tudo bem que é fragmentado, tem mais de 30 partidos, vai ter uma distribuição de poder bem geral, mas você tem uma tendência do eleitor médio caminhar para o centro, está indo para o centro. Então, quem se dá bem? Políticos como o João Dória, o PSDB, o MDB, o DEM, que estão, inclusive, conversando entre si para tentar reeditar a aliança dos anos Fernando Henrique. E isso pode acontecer, talvez esteja surgindo um novo momento, uma nova onda centrista no planeta, e o Brasil está desenhando isso. Não, e o Rodolfo tem exatamente esse quadro. O Rodolfo tem o número de candidaturas do Democratas, do PSDB e do MDB no Brasil. Como é que está isso, Rodolfo? Olha, se as pesquisas se confirmarem, né, lideram hoje. O DEM lidera hoje em 5
capitais do país: Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Salvador e Macapá. O PSDB lidera São Paulo, lidera 4: São Paulo, Natal, Palmas e Porto Velho. O MDB lidera outras 4: Maceió, Teresina, Boa Vista e Goiânia. Então, vocês imaginam, se esses 3 partidos estiverem juntos, com que base que eles vão sair para as eleições de 2022, né? Olha o que você falou, são 13 capitais. Nós somos um país de 27 capitais. Quase a metade, né? Exatamente, é o que eu ia falar. Tirando Brasília, metade. Tirando metade, ou seja, é metade do Brasil. Quer dizer, se tiver uma candidatura nesses 3 partidos, ele já sai com uma frente de pelo menos metade das capitais do Brasil. E o Bolsonaro está na sinuca de bico agora, porque ele está sem partido, a aliança não vingou, eu creio que não vingará. Não vai vingar, não vai. Voltar para o PSL, como é que ele vai voltar para o PSL com Joyce Rato, um bando de ressentidos, Major Olímpio, que hoje é o principal opositor dele, né? O mais verborrágico é o Major Olímpio. E ele vai para onde? Para o colo do PSD, como frisou o Rodolfo do Kassab? Ele vai ficar cada vez mais refém do Centrão, né? Ele está cada vez mais sendo empurrado para o colinho do Centrão, não tem jeito. Não tenha dúvida, porque o PSD passa a ser, assim, talvez a única possibilidade aí de algum apoio mais firme. O PSD está liderando em Belo Horizonte, que é a segunda maior cidade do país, né? E Campo Grande. Fica sendo ali uma única possibilidade, porque PSL não tem, né? Mas aqui eu vou fazer uma maldade que me permitam os nossos seguidores, mas sentar no colo do Centrão tem um preço alto. Com certeza. Muito alto, muito alto. Não, vai ter que conversar ali, por exemplo, né? Aí o Alexandre Calil ganha aí no primeiro turno em Belo Horizonte. O Alexandre Calil não é o candidato do Bolsonaro. Não, então já começa de saída uma conversa, né? Entendeu? Complicado. Não, e a questão vai além, né? Para além da eleição municipal, você tem uma série de eventos aí no horizonte que vão complicar ainda mais e mais e mais a vida do presidente. Você tem a sucessão no Congresso, no início do ano que vem, que pode dar um racha violento. Você tem a questão do fim do auxílio emergencial, que bombou a popularidade do presidente. Como que vai ficar sem o dinheiro? A população agora gostou, estava precisando, sobrevivendo a isso. Como é que vai ficar? A própria derrota do Trump já foi um sinal, um alerta. Olha, fica ligado, porque a coisa não é fácil, o ambiente não está bom, não está favorável a você. Então, o Bolsonaro, e conhecendo o estilo dele, o jeito Bolsonaro de ser e administrar, ele não tem, digamos, condições políticas de tocar tudo isso. É isso. André César, pode falar, Rodolfo. Não, eu só ia acrescentar com relação à questão do auxílio emergencial um dado que eu acho que é importante, que ontem foi divulgado pelo IBGE, né? Quase 14 milhões de pessoas na linha da extrema pobreza. Isso só vai se agravar sem auxílio emergencial, né? Se vocês fizerem um exercício de máquina do tempo, o Brasil acaba se repetindo. E eu vou falar por que isso. O ex-presidente Lula, para ele fazer o governo que ele fez, ele teve que se aproximar das chamadas forças conservadoras. Lembrando que o Lula era um cara de esquerda, que vinha dos partidos mais ligados às alas progressistas e teve que fazer uma guinada para o lado conservador já na hora de ser eleito. Já trouxe com ele uma turma ali de empresários da velha guarda para já dar essa cara. E para governar, teve que se aliar a conservadores. O que ele fez na sabedoria política do Lula? Ele fez muitos programas sociais, como Bolsa Família, para ter o povo do lado dele. Porque a forma do político se equilibrar nessa difícil gangorra do poder, se ele tem que fazer concessões para o grupo conservador e que é mais afeito ao poder, ele é obrigado a ter algum outro contraponto de força e de poder. E nada melhor que a população. E no Brasil, a população é sensível às benesses do governo, né? Desse paizão do povo. Vejam se o Bolsonaro não está fazendo o mesmo caminho. No momento que ele enxerga que ele não tem outro caminho a seguir, que não seja os conservadores, do caso da velha política, tá?
não os conservadores que o colocaram no poder, mas a velha política tradicional, ele, ao mesmo tempo, faz uma guinada para que todos os auxílios emergenciais se perpetuem e até se amplifiquem, porque ele sabe que ele, sendo o pai do povo, ele consegue, de alguma maneira, contrapor essa coisa com o centro. O que vocês acham desse raciocínio? Eu acho que você está certíssimo. O problema do Bolsonaro é que a plataforma de campanha, a bandeira do novo de derrotar a velha política, foi erguida com orgulho por ele e pelos simpatizantes, né, por seus correligionários. Isso não, no mundo real, né, isso não funciona e não está funcionando. Agora, eu pergunto a vocês, porque quem está nos assistindo deve estar pensando, poxa vida, esses quatro só estão metendo pau no Bolsonaro, não tem nada de bom. Eu respondo, não. Infelizmente, não tem nada de bom. Politicamente, o Bolsonaro está um desastre. Nesse momento, né? Politicamente, nesse momento, ele não está tendo saída. Vou fazer a defesa. Eu gostaria de falar algo bom, mas não consigo. Eu vou fazer a defesa agora, porque é o seguinte... Não é a defesa do Bolsonaro, mas bom somos nós quatro, porque ele está na presidência da República claro. E a gente está aqui discutindo. Mas sabe o que acontece? Aí vira o bolsonarista, e eu tenho bolsonaristas na minha família, os respeito, normalmente, mas eles falam o quê? Não está tendo grande escândalo no governo. E eu digo, ótimo, mas isso não é, isso é obrigação. Né? Não é mérito, isso é obrigação. Mas tudo bem, então, positivamente, no governo, não estão tendo grandes escândalos. Mas peraí, gente. Vocês veem algo de positivo nesse momento no presidente da República? É difícil. E ele deu azar, a fatalidade de ser, perdão, Rodolfo, a fatalidade de ter a pandemia justamente agora, no governo dele, que realçou as incapacidades, as limitações dele e do grupo dele. Não tenha dúvida. Enfim, e depois, e essa coisa do escândalo, pode não ter um escândalo no governo, né? Mas é um escândalo com o filho dele, né? E que vai estourar aí, tá para estourar. O filho dele, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, comprou um apartamento na Barra da Tijuca. Um apartamento é muito mais que um Fiat Elba, né? Na beira da praia, na Barra da Tijuca, com dinheiro desviado de salário de funcionário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Isso, para mim, é escândalo. E as coisas positivas, as coisas positivas, elas não, a comunicação do governo é tão falha que os pontos positivos, obviamente que há pontos positivos. Acho que há ilhas de excelência no governo, né? A gente vive falando do ministro Tarcísio, que não é performático, não é midiático, mas está tocando direito o Ministério da Infraestrutura. A Tereza Cristina na agricultura. Tereza Cristina na agricultura. É uma pessoa equilibrada. Inclusive, a Tereza Cristina foi agora, nesta semana, se não me engano, ontem ou anteontem, eleita a melhor ministra do governo, reconhecida isso por entidades públicas. Portanto, de fato, ela faz uma gestão muito boa. E até acrescentaria aqui com uma certa dose de polêmica que dentro da linha do que o Bolsonaro, de extrema-direita, de conservadora do Bolsonaro, eu não acho que você possa dizer que a Damares seja uma má ministra, não. Esse projeto da Damares lá na Ilha do Marajó é um projeto muito interessante, e que está dando resultado. A Damares tem justamente o lado social que o governo tem falta dele. A Damares sabe olhar para essas comunidades sociais com um olhar engraçado, que sempre foi muito característico da esquerda. Mas ela tem esse olhar muito aguçado e o ministério dela, para quem conhece, vocês falam muitas vezes que o governo é conservador, é inclusive homofóbico. O ministério da Damares tem, inclusive, uma travesti que trabalha lá dentro, ela tem todos esses movimentos chamados minorias, ela vai aos índios. A Damares tem, como se sabe já publicamente, uma índia ou uma filha de indígena que ela cria como filha dela, ou seja, a Damares é uma figura extremamente interessante. E é uma figura que pode aparecer na campanha presidencial junto com o Bolsonaro, não duvidem, viu? Não duvidem. É uma chapa forte, viu? Inclusive, ela agrega muita coisa. Agora é o seguinte, aí a gente pode fazer até uma meia-culpa da imprensa, mas as frases e os posicionamentos polêmicos da Damares
acabam se sobrepondo às Mas ela atitudes melhorou. concretas. Ela fez melhorou, o Media Training, melhorou Eu muito sei, depois do Media Training. Eu sei disso. Mas a goiabeira ainda persegue a Damares, né? Porque a imprensa gosta de escândalo, de polêmica. Então, isso, se ela se moldar uma comunicação eficiente e eficaz, falar na hora certa, ela já melhorou muito. Mas ela tem que aprender que as atitudes ministeriais dela são mais importantes, ou devem ocupar mais espaço do que falas polêmicas nesse momento. É isso mesmo. Agora é o seguinte, vocês falaram aí do Flávio Bolsonaro, e eu queria puxar para esse assunto também, porque a gente está falando de eleições, mas a gente não pode deixar Brasília de lado, até porque as eleições vão terminar neste domingo e Brasília continua a todo vapor. O que vocês acham realmente que essa história do Flávio Bolsonaro chegou no ponto que não tem mais como colocar, vamos dizer assim, a sujeira debaixo do tapete? Esse negócio veio à tona de uma maneira irreversível? Qual a opinião de vocês? André? Olha, eu acho que realmente está chegando num ponto de não retorno mesmo. Não tem como fugir desse assunto, jogar a sujeira embaixo do tapete, como você falou. E a pressão agora, sem eleições, sem eleição municipal, vai cair o peso maior nesse processo. E agora vamos ver como a justiça vai realmente tratar e qual vai ser a reação do Planalto, do presidente, sabendo que ele, às vezes, não é pouco destemperado, vamos dizer assim. Então, como ele vai reagir a um filho dele, senador da República, mas a chance de realmente criar grandes problemas e muito ruído é real. Naquele dia lá, né, que o Bolsonaro deu aquele ataque lá, né, depois da história da vacina, e disse que o Brasil era um país de marica, e declarou guerra aos Estados Unidos, fez aquela maluquice toda, né? O que se falava no Palácio do Planalto é que o presidente está uma pilha de nervos, que ele não está dormindo bem, que ele fica caminhando pelos gramados do Palácio da Alvorada sozinho, é visto várias vezes fazendo isso, porque ele está muito tenso, muito nervoso. As informações que se tem é que o Ministério Público do Rio de Janeiro está muito seguro a essa altura da denúncia que está fazendo. Tá cheio de provas, né? Essa ex-funcionária, Luísa Souza, que foi testemunha, né, deu todos os detalhes de como o esquema funcionava, né? Aí ganhava 5 mil, ficava com R$700, devolvia o restante todo para o esquema. O cara comprou um apartamento com o dinheiro do esquema, segundo o Ministério Público, e o Ministério Público diz que tem como comprovar isso. Então é muito complicado. Eu acho que realmente essa coisa não vai se agravar, sem dúvida. E convenhamos, diante da materialidade da denúncia, né, que são vários depósitos feitos, segundo o Ministério Público, e que foram frutos, ainda de acordo com os procuradores, do esquema das rachadinhas, e que foram utilizados para a compra do imóvel. Se essa denúncia realmente tivesse a concretude, a negociação no Senado é muito mais difícil que na Câmara, você sabe muito bem disso, hein? Na Câmara, vai esperar, vão levar a boiada, aqueles grupos grandes, negocia em grupo. No Senado, o buraco é mais embaixo. Eu acho que a situação do senador Flávio Bolsonaro tende, após esse processo eleitoral, a crescer dentro do Senado. O que nós sabemos, Rodolfo, é o seguinte, é que amanhã este assunto aqui e esse bate-papo vai continuar, porque a gente vai ter live falando justamente da apuração das eleições, já que este conteúdo está chegando para você no sábado. Apesar de estarmos gravando na sexta-feira, já será amanhã. Amanhã à noite estaremos aí. César? André César estará, e não só André César, teremos outros convidados que anunciaremos depois. Mas, enfim, estamos chegando naquele momento das projeções, meus amigos. Então, vamos lá fazer uma rodada do que a gente espera para a próxima semana. Começando com o nosso convidado André César, diretamente de São Paulo. André, qual é a sua projeção para a próxima semana? Olha, o resultado das eleições e o início rápido das negociações visando o segundo turno. São Paulo, talvez Rio de Janeiro, em grandes capitais, grandes cidades importantes do país. Então, começa já de imediato essa negociação para o segundo turno. Perfeito. Projeção, então, agora de Rodolfo Lago.
Eu acho que é isso, né? A gente já vai ter o resultado das eleições no primeiro turno, vamos saber que capitais aí e outras cidades importantes foram para o segundo turno, aquelas que já se resolveram. E aí, acho que diante desse quadro, né, vai começar aí um outro jogo, que é esse jogo da disputa pela presidência da Câmara. Se realmente vierem DEM, PSDB e MDB fortes, essa presidência da Câmara, essa negociação para a presidência da Câmara, ela pode ser o prenúncio da aliança desses três. Vamos ver aí. Boa projeção, Rodolfo Lago. A sua, Estevão Damasio? Na mesma linha, eu acho que as negociações para o segundo turno em grandes e importantes cidades, aliada a essa questão levantada pelo Rodolfo, da disputa pela presidência da Câmara, vão continuar paralisando temas importantes para o país, que são temas econômicos no Congresso. Então, portanto, pelo que vocês disseram, o que vai acontecer na próxima semana é que a disputa nacional, que está sendo de alguma maneira refletida nas eleições deste domingo, chegará de volta a Brasília, numa disputa amplificada até pelo poder do Congresso Nacional. Ou seja, inicia-se a eleição de 2022 imediatamente após o final da eleição municipal de 2020. É isso que eu consegui perceber do que vocês falaram. E aí eu já lembro também o nosso seguidor. Já que o assunto é eleição, amanhã, agora a informação, amanhã, domingo, a partir das 21 horas, estaremos aqui, ao vivo para você. Com amanhã é sábado, Alexandre, no domingo. Então, amanhã domingo, exatamente, este conteúdo é gravado na sexta-feira, doutor Estevão Damasio, mas ele é postado no sábado. É isso aí. Amanhã à noite, amanhã às 21 horas, eu, Estevão Damasio, Rodolfo Lago, André César e mais quem, Rodolfo? Devemos ter como convidado, teremos como convidado também o cientista político Melilo Diniz. Aí, e mais algumas surpresas que vamos guardar só para o momento. Vão ter também algumas coisas que serão fornecidas e até dadas para algumas pessoas que estiverem presentes nessa live. Enfim, está sendo planejado em um momento muito especial para levar a você o que a gente tenta fazer aqui semanalmente, também diariamente, no JBR News, que é justamente debater a política nacional. Essa é a nossa vida. A gente fazia isso sempre de maneira reservada e foi assim que nasceu esse podcast. Os nossos cafezinhos entre amigos para debater política virou este conteúdo, que nós trazemos os nossos amigos, como hoje André César e outros, que já brilhantaram esse conteúdo, para debater o que a gente mais gosta, que é a política. Enfim, chegamos ao final deste podcast do Imagem e Credibilidade. Lembrando que este conteúdo é uma parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país, e que também este conteúdo está disponível para você na plataforma Spotify, quase que eu erro, e também nas redes sociais, assim como no site do Jornal de Brasília.com.br e no site do Imagem e Credibilidade.com. Então vamos lá, eu faço aqui as minhas despedidas, já agradeço a presença ilustre de André César, já sabendo que amanhã, logo mais, estaremos juntos novamente para debater o resultado das eleições municipais, com analistas em cidades importantes. André César em São Paulo, Estevão Damasio em Belo Horizonte, Rodolfo Lago em Brasília, enfim, o nosso time estará espalhado para levar a você a melhor informação. E volto a dizer, teremos surpresas, você não pode perder. Então, estou com vocês, meus amigos. Muito obrigado, um abraço. E agora vocês façam as honras, por favor. Um abraço a todos. André, muito obrigado aí de novo pela presença e até amanhã, então. Muito obrigado pelo convite. Um prazer sempre estar com vocês aqui, né? Essa coisa dinâmica, essa conversa muito boa. E amanhã estamos de volta. Valeu, André. Obrigado a você. Até amanhã, pessoal. Até amanhã, Estevão Damasio. Até amanhã.